Boa noite. Papo com Cris. Entrando no ar nessa quinta-feira, dia 10 de setembro. Vamos esperar o Instagram avisar, rapaziada, que a gente tá aqui. Vamos ver quem é que quer saber mais sobre a pauta de hoje. Vai ser um papo bem animado, uma conversa bem bacana com a professora Ludmila Fonseca, que já está aqui, que está chegando. Nós vamos bater um papo hoje sobre como reduzir a ingestão, né? Reduzir, ir tirando do cardápio a carne. Ela está passando por essa experiência. Ela que é uma grande cozinheira, uma grande pesquisadora nessa área. E a gente vai conversar a respeito. Eu vou trazer você aqui, Ludmila. Deixa eu apresentar você primeiro aqui, né? A Ludi, ela é formada em gastronomia pelo Senac, lá de Santo Amaro, Centro Universitário Senac. Ela tem pós-graduação em docência do ensino superior e gestão de segurança de alimentos. É mestranda em administração na Unimep. E é professora no Centro Universitário Senac, em Águas de São Pedro, onde nós fomos colegas por vários anos. Foi lá que eu conheci a Lu, admirar o trabalho dela. E hoje eu tenho o prazer de recebê-la aqui nessa noite de quinta. Oi, Lud. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Olha. Bem-vinda, bem-vinda. Estou super obrigada. feliz. Estou feliz de ter aceitado o meu convite. Bater esse papo com você. Tá numa produção aí, tá bonito esse contraste de cores aí atrás de você, esse verde, que bonito. Minha parede verde. Adorei esse tom de verde na parede. Muito lindo. Lu, olha só quem tá com a gente aqui, o Felipe Ramos, foi meu aluno. Eu acho que foi seu aluno também. Felipe, tudo bem? Wilson Castilho, bem-vindo. A gente vai bater um papo com a Lud aqui hoje sobre redução no consumo de carne. Por onde começar? Lud, carne tá um absurdo, arroz tá um absurdo de caro. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma pauta mais para frente sobre como conseguir comer, né, sem deixar, né, um carro empenhado ou um apartamento empenhado no supermercado. É difícil, como as coisas estão caras, né? Sim, tá pesado. Tá muito caro, né? Custo de vida, alimentação, feijão, tudo bem que a gente sabe que alguns produtos têm uma sazonalidade, né? Mas o leite, aqui em casa a gente adora queijo, por exemplo. Queijo é uma boa alternativa para quem não quer comer carne, né? No começo eu acho que é o que mais funciona, né? Queijo e ovo é o que vai. Então, me conta um pouco, eu sei que você dá cozinha brasileira lá no Senac, né? É a tua área. Não, lá na Unimep. No Senac eu dou cozinha mediterrânea. Mediterrânea, tá. E vou habilidade. Isso. Legal. Quer dizer, eu vejo, já vi vídeos, os vídeos que você faz da Unimep, fantásticos, você cozinha super bem, é uma grande profissional, e você usa muito a carne, né? Tanto a mediterrânea quanto a brasileira tem muita carne no cardápio. E aí eu queria saber, de repente você aparece com um perfil sem carne na segunda e contando uma história. Eu queria que você contasse aqui um pouco como é, o que está acontecendo que você está mudando um pouco o foco. Conta um pouco pra gente o que é. É assim, há muito tempo eu sou membro do Slow Food e existe já esse debate no meu cotidiano, né, da questão da redução de carne, de comer os alimentos do bom, do limpo, do justo. Eu tenho um carinho e uma aproximação muito forte com os agricultores aqui de São Pedro, eu moro na cidade de São Pedro. Então, isso é uma coisa que também é muito do meu cotidiano.
E durante a pandemia, que eu não tenho tempo, não fico em casa. Senac, a Unimap, a Isca, a Limeira, então eu cozinho em casa, acabo cozinhando muito pouco. Então, a pandemia foi uma oportunidade de cozinhar para quem eu amo, né? A gente acaba casa de ferreiro, espeto de pau. E eu acho que também eu não quis ficar muito parada. Quando chegou a pandemia, três coisas se conectaram nesse meu eu que já estava aí faz tempo, né? Eu fiz um curso de jornalismo gastronômico. Legal. Muito bacana, com duas meninas que trabalham com comunicação para restaurantes do Rio de Janeiro. São duas Julianas, Juliana Venturelli, e o curso, assim, abriu, né, na minha cabeça para várias coisas, né? Porque hoje com as redes sociais você não precisa assinar uma revista, você não precisa ser um colunista, né? Você tem aquele canal ali que você pode trabalhar da melhor maneira possível. Então, já me inspirou que eu queria escrever sobre alguma coisa, mas também entendi que eu precisava escrever alguma coisa que fosse bem próxima a mim. Em conjunto, descobri que meus filhos estavam com colesterol um pouco acima do normal, bem pouco, mas já é algo preocupante, né? Então, eu já tinha que ficar com a anteninha. Meu filho tem 9, minha filha tem 6. Então, era uma necessidade fazer algumas alterações no cardápio da minha casa. A gente já não faz o consumo de frituras, e aí carne era algo que a gente consumia bastante, então a redução começou também por aí. E para mim, que foi a cereja do bolo, e tem muito a ver com esse papo do alimento tá caro, e de várias situações que a gente vive, eu entrei para um CSA, que é uma comunidade que sustenta a agricultura. Que é um grupo... que legal! Tem aqui? Tem, super legal, que é um grupo de pessoas, nós somos em 17 pessoas, 17 famílias, né? E são 3 famílias de agricultores, então são 15 famílias consumidoras e 3 famílias produtoras, e a gente recebe uma cesta semanal de verduras, legumes, tudo orgânico. Então eu pago uma cota todo mês, e aí toda quinta-feira chega na minha casa uma cesta com os ingredientes. Eu não escolho o que vem. É o que tem. É o que tem. Então, pode vir 2 semanas a mesma coisa e depois só o ano que vem, porque é sazonal. Sazonal, correto. E a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente conversa o tempo todo. A gente achava que a gente ia ter esse grupo que era para trocar o básico de informação. Mas virou uma festa, porque na terça-feira sai o que vem na caixa. Aí já começa a trocar receita, e como é que faz, o que é, o que não é. É uma delícia. Legal. E aí em São Pedro mesmo? Eles entregam em São Pedro, Águas e Piracicaba. Piracicaba também. Também. Então, quando essas 3 coisas, elas aconteceram todas ao mesmo tempo. Elas aconteceram juntas. Então, eu falei, poxa, tá aí, é isso que eu vou escrever. Eu vou escrever porque eu preciso fazer essa redução, porque eu gosto de escrever e porque é uma transformação muito bacana. Né? E é um papo que me incomodava muito, às vezes. Eu sou de um tempo que falar de redução de carne, falar de vegetarianismo é trocar carne por soja. E não é mais assim. Há muito tempo atrás era assim, era mesmo, né? Você sabia que a pessoa, quando virava vegetariana, ela tinha poucas opções. Mas na verdade não, na verdade ela tem muitas opções, né? Hoje a gente já tem a cabeça muito mais aberta a esse outro tipo de consumo. Na verdade, eu tenho percebido que ao invés de restringir, eu estou abrindo muito mais o leque de coisas que eu consumo, que a minha família consome, né? E tem sido super divertido.
Interessante isso. Fala um pouquinho mais. Você falou realmente, eu também sou dessa época, né? Eu sou mais velha que você, inclusive, em que você fazia, né? Ah, vou parar de comer carne, tinha hambúrguer de soja, feijoada de soja, era tudo na soja, e às vezes não tinha um aspecto muito legal. E eu não sei também se era. Não era uma coisa que atraía, né? O que você vê hoje no mercado que pode ser atraente, que pode motivar as pessoas a fazerem essa troca? Primeiro, assim, por que não comer carne? Você já mencionou aqui, assim, existem pessoas que deixam de comer carne por várias razões. Algumas Sim, por questões de saúde. Você apontou uma na sua família. As crianças estão numa taxa limite. Às vezes existe um fator genético. Você precisa reduzir o consumo de gordura animal para não elevar o colesterol, que implica em riscos, né, cardíacos, enfim, aquela parte toda de circulação. Existem pessoas que deixam de comer carne por questões ideológicas, por e questões ambientais, ou o, porque seu, o tem uma. Segunda Sem Carne começou por conta disso. É, Eu sou bitomaníaca. Então, eu já conhecia o Segunda Sem Carne por conta do Paul McCartney. Ele que dá o start para o projeto. Em 2006, ele leu um artigo da FAO, da Organização das Nações Unidas, voltada para a agricultura, e ele fica muito incomodado. E ele começa a mudar a alimentação dele e da Linda. E em 2009 ele lança o projeto Segunda Sem Carne. Então ele já existe há um bom tempo. Na verdade, o que eu acho bacana, ele não fala para vamos todos virar vegetarianos, mas é um convite à redução do consumo de carne. porque se todo mundo deixa de comer carne numa segunda-feira, você tem uma redução significativa e no impacto ambiental que isso tem, né? Realmente porque a gente sabe, hoje os estudos mostram como a pastagem, como a criação do gado, principalmente, impacta, né, no meio ambiente, né? Mas esbarrava justamente nessa questão da restrição, você não tinha, por exemplo, você não tinha antigamente, você tinha que assinar revistas ou buscar canais muito específicos, livros. Hoje não, hoje você pega o celular, você digita lá qualquer coisa que você queira saber sobre cozinha vegetariana ou comer sem carne, você vai ter. E você, por exemplo, é uma pessoa que está no perfil sem carne na segunda, você está dando uma série de possibilidades, né, de receitas. O que você tem feito que tem sido bacana na Então, cozinha? na verdade, até algumas pessoas falam assim, ah, mas por que não tem seu rosto primeiro no perfil? Eu falei assim, bom, eu não queria exatamente falar que é uma chefe fazendo, é uma mãe. No meu perfil eu falo que eu sou uma mãe. Primeiro, porque existe uma glamorização do ser chefe que só faz comida assim, mas meus filhos comem comidas do dia a dia, meu marido come comida do dia a dia, né? Ninguém quer ficar comendo coisa cheia de coisa, a gente quer no dia a dia comer comida simples. Agradar o paladar das crianças é uma coisa mais complicada. Então, eu tenho e acho que também a transição para quem quer virar vegetariano, a transição, ela não pode ser brusca, porque depois ninguém aguenta, né? Então, eu comecei fazendo algumas substituições. Mais ovos, as oleaginosas, as leguminosas. Então, eu uso uma coisa que eu sempre gostei muito, e eu sempre fiz naturalmente aqui em casa. O Brasil tem uma diversidade de feijões incríveis, né? A gente tem feijão rosinha, bolinha, rajado, preto, branco, vermelho, jalo, manteiguinha, Santarém. Quer ver? Gente, Tudo isso, Lúcia, você falou meia dúzia que eu não conheço aí. é muito feijão, é muito feijão. E a gente está sempre ali no mesmo, né? Sempre Até que carioquinho, preto ou branco, né? E aqui em casa a gente já sempre teve essa coisa de ir trocando. Essa semana comeu preto, na outro branco, na outro jalo, na outra bolinha, e eu sempre fiz essa troca. Então agora a gente tem comido bastante
essas leguminosas. O grão de bico, a lentilha, a fava. Então, para não ter a não perder a proteína, né? A gente também não pode simplesmente sair trocando. Conheço gente que simplesmente troca e come só carboidrato. E aí eu preciso dar conta disso. Então, para manter a quantidade de proteínas, fiz esse uso das leguminosas, dos queijos, porque eu sou mineira e queijo não falta na minha casa, é uma coisa que a gente ama, ama. Então, por enquanto, a gente está no estágio de coisas do dia a dia que eles já têm o hábito. Mas já comecei a introduzir quinoa, que é algo que para criança, a Bia tem 6 anos. Então, já olha assim. E aí eu descobri que se eu fizesse a quinoa no meio do arroz, ninguém ia perceber. Um adulto, lógico, né? Lógico, a hora que você olha assim, mas no paladar da criança, às vezes ela não percebe. Então, eu fiz arroz verdinho com brócolis e coloquei quinoa. O brócolis já era um alimento comum em casa, o arroz também, e a quinoa entrou ali no meio, que é super rica em proteína, e ficou uma delícia. E aí todo mundo falou, nossa, vamos fazer mais esse, porque isso não precisa nem da segunda sem carne. Olha como que é engraçado, né? Não precisa da segunda sem carne, porque isso é muito gostoso. Então já... Você sabe que você falou da quinoa, né? Eu me lembrei aqui que eu comi uma vez, eu pus na revista Tutti, que eu era editora, eu fui na casa dela, ela preparou, na hora que nós fizemos um vídeo, ela fez um hambúrguer de quinoa, eu lembro que a beterraba e a quinoa, a nossa já saudosa e querida Michele Maia. Ela fez um hambúrguer, e estava uma delícia aquilo, uma delícia, maravilhoso, um hambúrguer de quinoa, menina. Sabe que a Michele, né, que não tem como falar sobre vegetarianismo sem falar dela, que é uma pessoa maravilhosa, ela foi minha aluna no Senac do Rio. Então, eu trabalhava aqui há uns 12 anos atrás. Eu me mudei para São Pedro, ela se mudou junto para Piracicaba. E a gente tinha muitas conversas sobre ser vegetariano sem soja. Da vida vegetariana sem a soja. E quando eu comecei o projeto, ela me mandou várias mensagens. Que legal, isso mesmo, é bom ter um não vegetariano para falar, porque desconstrói os mitos, né? Então sabe que é um dos... Ela tinha uma criatividade, né? Eu olho assim, porque eu sou uma pessoa, eu gosto muito de legumes, de verduras, de leguminosas. Eu sou bem mais isso do que carne, eu sou bem mais isso do que carnívora. Mas assim, eu vejo vocês que são profissionais da gastronomia, a capacidade de combinar coisas, né? De dar sabor para aquilo que porque as pessoas ficam pensando no alface, tomate, né? E não é isso só. Você tem tantas possibilidades, né? Tantas frutas, você misturar frutas com legumes e verduras, é tão interessante. Eu, por exemplo, eu adoro molho de tomate, acho que comeria qualquer coisa com molho de tomate, para mim sem carne, sem problema nenhum, entendeu? Sabe que é o meu café da manhã, bizarro. Ovos mexidos com molho de tomate caseiro. Ai, adoro, adoro. Quando eu estou em hotel, eu como. O molho de tomate eu não faço, ovo mexido eu faço. Mas é uma delícia. Sim, nossa, sim. você come isso no café da manhã? Como? Ovo mexido, eu compro tomate, assim, compro 6 quilos, faço, coloco com... Porque, gente, não adianta, tem que ter praticidade, né? Eu não vou ficar fazendo aquilo todo dia. Então, já deixo ali congelado e vou descongelando. Aqui na região é privilegiado, você tem acesso a muito produto orgânico, que é super bacana. Né? Acaba... Olha, para quem quer conhecer um pouquinho do Segunda Sem Carne e mudar um pouquinho a alimentação, Piracicaba e região é fantástico. Para comprar, para fazer em casa e mesmo para comprar pronto. Tem restaurantes excelentes em Piracicaba. Recebi uma informação super bacana, eu acho que pouca gente sabe, mas o pessoal dos restaurantes vegetarianos e dos empórios de Piracicaba, quem conversou comigo foi a Paulinha Amstalden da V,
Sei, a Paulinha, sei. Foi nossa ex-aluna lá no Senac, eles têm um compromisso de oferecer na segunda-feira, né, mais opções para as pessoas conseguirem fazer a segunda sem carne. Olha que bacana. Tem muito restaurante que na segunda, por conta principalmente cidade maior, que na segunda-feira já tem dentro do seu cardápio uma opção sem carne específico para a segunda sem carne. As hamburguerias. Não são só restaurantes. Eu comprei, já há muito tempo, quando eu trabalhava fora, não fazia home office, eu pedia uma marmitex muito legal do pessoal que fazia em casa, e ele tinha na segunda-feira opção sem carne. Ó, tá com a gente aqui o Castellani tá sempre com a gente aqui, e ele tá dizendo que ele cortou o açúcar, o adoçante, a farinha de trigo, e que a carne vai ser um aprendizado. O Castellani faz parte de um negócio chamado Clube da Horta, aqui em Piracicaba. Ele já me convidou para ir lá conhecer, que é uma iniciativa interessante. Você conhece o Clube da Horta? Não. Então eu vou conhecer. Lá, seja associada. Eu vou chamar a Ludmila para ir lá com a gente para conhecer. É uma propriedadezinha rural, que ele me disse. Os proprietários cultivam, eles têm lá cogumelos, não sei se é shiitake, shimeji, e tem lá um espaço enorme de hortas que eles cultivam, e, enfim, tem um espaço para confraternizar, para passar o dia, e você paga uma mensalidade. Está acontecendo muito isso. Na Europa isso já é disseminado, sim, né? Aliás, os cogumelos são excelentes opções proteicas, né? Para quem está fazendo a substituição, o cogumelo é fantástico. É fantástico. Eu tenho rico. Não tem gordura, né? É rico em proteínas, em sais minerais. Você faz a digestão, mas você está saciado, né? Não é aquele negócio que você fica triste depois de comer, né? É muito bacana. E sem contar que quando você consome alguma coisa que você sabe de onde vem, é outra coisa, né? Exatamente. E a gente tem produtores aqui. Então, você está falando... Queria que você desse essas dicas para quem está com a gente aqui. Vamos substituir a carne, né? Vamos esquecer a carne, pelo menos, né, na segunda-feira. Cogumelos são uma alternativa interessante pelo valor proteico que eles têm, que você está me dizendo. E é tão fácil preparar. É super fácil. E é tão fácil preparar. Um azeitinho, né? Você não quer usar nada animal, não precisa nem usar manteiga, já usa um azeite, faz na manteiga, com omelete, ou um risoto. Gente, até um pãozinho, uma ciabatta recheada com cogumelos é uma delícia. Né? Nossa, que delícia. Eu já fui em churrasco de cogumelos, que é uma delícia, né? A gente se surpreende, né? Com azeite, sal grosso, aquele sabor do defumado fica muito bom. Então, cogumelo é um coringão que dá para usar bastante, né? Algumas preparações que a gente tem muito clara que aquilo tem que ter carne, a gente consegue até fazer substituição. A cozinha brasileira já traz isso por ela. Eu tenho tentado trazer várias coisas bem típicas da cozinha brasileira para começar. Por exemplo, se eu fosse fazer um churrasco, no Rio Grande do Sul se faz o xisto. Eles fazem os espetos de legumes junto com o churrasco. Se o cara não quer contato nenhum, faz bem separado na grelha, mas dá para colocar pimentão assado, cebola assada. É uma delícia, berinjela, abobrinha. É muito gostoso. O cogumelo, o próprio queijo assado é super gostoso. Né? Eu tenho tentado ainda trabalhar o vegetariano, acho que o vegano eu vou começar a me apropriar mais para frente, né? E aí entrar com tofu, com outras possibilidades, mas até o mercado, a indústria já está bem inteligente, a tecnologia é fantástica, né? Tem aquela fazenda do futuro, ela já tem uns produtos que você come, Cris, é impressionante. A textura, o sabor, e são livres de soja, eles não são feitos à base de soja.
você consegue rastrear os ingredientes, alguns são feitos de ervilha, de lentilha, e tem um sabor agradabilíssimo, a textura é bacana. Então a gente consegue fazer hoje uma feijoada vegetariana e fica super gostoso, com tofu defumado, com essas linguiças já prontas mesmo do mercado. Não são... Eu gosto bastante de ler rótulo, né? Porque também não adianta você falar, não vou comer carne, mas vou comer um negócio ultra mega processado, vou trocar por meia dúzia. Né? Então tem algumas coisas que hoje a tecnologia já traz, né? Mas é importante isso, ler rótulos, porque do mesmo jeito você vai encontrar aquele... Tem ingredientes, marcas e marcas, né? Então você encontra, infelizmente, depende do bolso. Porque você consegue pagar de 10 a 40 reais. Esses dias a gente tava olhando num supermercado super comum, não é um supermercado almôndegas na caixinha feita de vegetais, eles chamam de plant-based, 70 reais o quilo. A caixinha vinha 200 gramas. Gente! Não, é fora do propósito. Olha, a Fabiola está perguntando se tem como você falar também um pouco sobre a diferença do tofu. Uhum. E a Luciene está dizendo que ela está substituindo a carne pelos ovos cozidos. Bom, eu adoro o ovo, Luciene, também, se puder, eu como ovo de todo jeito, cozido, frito. O tofu, eu não consigo comer tofu. Alguém me ensine, pelo amor de Deus, comer tofu, porque eu não consegui ainda entender como é que come esse negócio sem achar sem graça. Como é que a gente come tofu? Então, eu tenho uma amiga japonesa e eu falava assim, como que você come esse negócio? E eu achava muito ruim. E aí eu fui aprendendo com ela os jeitinhos de fazer, né? Primeiro, o tofu é um queijo vegetal, né? Extraído do leite de soja. As nutricionistas, o pessoal da alimentação não gosta muito de chamar de leite de soja, prefere que chame de bebida vegetal. Uhum. Leite necessariamente seria uma bebida de origem animal. Mas eu acho que para entender, eu acho que não tem problema falar, né? E ele tem uma textura muito diferente pra gente, né? Ele é molenga, ele não fica tão gostoso assim na boca. Mas eles fazem algumas coisas que ficam bem bacanas. Tem o tofu defumado, que ele já tem uma consistência mais próxima da ricota, ele já tem mais sabor. Você pode fazer ele na chapa, grelhadinho, que aí ele fica super gostoso. Fica no misoshiro, com shoyu, né? A gente esses dias fez empanado e colocou na air fryer, ficou gostoso. Então, que também a gente tem que se acostumar, né, com as texturas e com usar mais ervas, né, usar condimentos, usar outras coisas, mas eu também acho que tem que dosar, porque se você só consegue comer o tofu colocando muito shoyu, então você está fazendo uma ingesta alta de sal. Sódio, né, o shoyu é o alimento mais rico em sódio que tem, até o light, né? Sim, então dá para fazer ele na chapa, dá para fazer ele grelhadinho. Então, pasta feita com ele, fazer pastinha com ervas. Então, claro, eu não tenho, como eu não consumo, eu nunca prestei atenção nos preços. Ele está mais barato que um queijo, por exemplo, que comprar mussarela hoje você tem que fazer empréstimo no banco, né? Eu não sei o que as pizzarias estão fazendo. Aqui em casa se comia muita mussarela, mas eu reduzi pela metade, porque mussarela, queijo branco, enfim, né? Na verdade, são dois os motivos. A gente está no período de seca. Então, o gato tem pouca comida. Nesse período do ano, normalmente, os laticínios já têm uma alta, mas ainda levando em consideração o momento, as coisas elas dobraram, triplicaram de preço, né? Mas hoje, por conta do valor do queijo, está mais ou menos pareando, viu? Hoje sim. Verdade, mesmo sendo o leite de soja, que coisa.
Ah, porque é muito levinho. Se você pensar numa caixinha de tofu que tem 300 gramas, custar de 8 a 12 reais, dependendo do lugar, é caro, É caro. É. né? E fazer, O brasileiro fazer em comum casa é não difícil, conseguir né? isso. Não é tão difícil, mas pra falar a verdade, eu nunca nem tentei fazer. Né? Mas não falar, ai, nossa, é super difícil. Não, não é. Né? Mas assim, eu acho que para quem está fazendo transição, é uma armadilha. Por isso que eu tento ir pelo que a gente já tem a preço. E depois começar a introduzir outras coisas. Porque se a gente tira aquilo que a família gosta e introduz uma coisa completamente diferente, aí a repulsa é Aí não muito dá. grande. Então, acho que tem que ser aos pouquinhos você começar a aproveitar aquilo que já agrada o paladar da sua família, coisas que eu falo principalmente para de criança, e agregando, aos poucos você vai trazendo novos elementos, você vai trazendo aos poucos novos elementos. Conversei com várias pessoas que durante essa transição para o vegetarianismo acabaram engordando muito, olha que engraçado. Por quê? Porque acabavam comendo muito carboidrato. Muito É, macarrão, muito arroz, muito pão. Principalmente porque quando sai na rua, as opções acabam sendo menores. Então, acabam comendo muito carboidrato. Então, na verdade, se a maioria das pessoas hoje que entra nessa coisa do vegetarianismo e quer fazer o segundo sem carne, tem a questão da saudabilidade, né? Então, é uma coisa que eu tenho tomado bastante cuidado, né? De procurar. E, gente, na internet tem muito site bacana. O meu é sem carne na segunda, mas existe o segunda sem carne. O Instagram do Segunda Sem Carne. E é legal que toda semana eles também trazem uma orientação muito clara sobre composição de prato. Eles falam bastante isso. Coma colorido, tenta colocar uma proteína, um carboidrato para compor o seu prato. Né? Porque senão você começa e depois não aguenta. é. Aqui, na Fica- verdade, pode falar. Não, fica monótono, né? Sim, Realmente exige uma criatividade para não tornar a coisa monótona. Você tem que. Outro dia eu fiz uma coisa que você precisa sair para conseguir um negócio que realmente é coisa para profissional, né? Mas a gente está no dia a dia lá. Meu marido teve recentemente um diagnóstico de diabetes, tá diabético, e a gente está fazendo toda uma mudança de cardápio aqui em casa também, eliminando açúcar, eliminando carboidratos com alto índice glicêmico, né? E esses dias eu inventei de fazer justamente eu achei shimeji por um preço bom, porque às vezes também é absurdo que você vê por aí, né? Aliás, se você tiver um fornecedor de shimeji, depois me fala. Eu vou passar o Pedro buscar, porque eu quero comer muito shimeji. Eu aqui tem fiz um uma, escondidinho de shimeji. É? tem uma produtora no Alto das Serras, você vai amar o passeio. Aliás, eu gosto de todo tipo de cogumelo. Portobello, Paris, shimeji, shiitake, eu amo. E eu fiz o escondidinho de shimeji com purê de batata doce, que é baixo índice glicêmico, né? Nunca tinha feito. Porque sempre você faz no bife, né, na carne assada, na carne de panela, no bife, enfim. E acaba sempre fazendo a mesma coisa. Até com a carne a gente acaba se acostumando a fazer os sempre, né? E eu acho que quando você se obriga, ou você olha com mais atenção para as múltiplas possibilidades do reino vegetal para você pôr na sua mesa, você tem muito mais opções, né? Ah, com certeza. Porque assim, olha só, eu vou dar um grão de bico. Um exemplo, grão de bico. Por que a gente não come grão de bico? Né? Dá para fazer salada, dá para fazer guisado, Muito dá para fazer versátil. a pastinha, dá para fazer um monte de coisa, mas a gente não come e é super saudável, é proteico. É. Até a questão de mudar os feijões, como eu falei, né?
da gente comer sempre o mesmo feijão. O feijão preto, por exemplo, ele tem muito pouco agrotóxico, porque ele é uma planta forte. Então, um feijão super saudável. Sério, eu não sabia disso. O feijão branco, ele é um dos mais ricos em ferro. Então, às vezes, só de você trocar o tipo de arroz que você come, ou o tipo de feijão, fazer uma troca, também vai melhorar a sua alimentação. São pequenas coisinhas que a gente acaba, né? A gente tem o hábito aqui no Brasil de comer a mesma coisa todos os dias. E a gente fica no arroz e feijão, e nem troca o tipo de arroz e o tipo de feijão, né? Você falou da batata doce, aí essa semana na minha cesta do CSA, veio batata doce roxa, mas aquela que é roxa por dentro. Que eu não conheço. Ela é roxa, você cozinha ela fica inteira roxa por dentro. E aí eu já fiquei assim, gente, eu tenho ora pronobis em casa, eu já estou planejando que eu vou pegar aquela batata roxa, vou fazer um nhoque e quero fazer um pesto com ora pronobis, que é rico em proteína e ferro. Tem um queijo mineiro e já vou fazer o meu segunda sem carne, já vai sair daí, né? Sim. Mas aí lá, Castellani. O Castellani falou que adora comer ora pronobis. Eu não comi ainda ora pronobis, mas o pesto de ora pronobis deve ser muito interessante. O nhoque de batata doce roxa, menina. Me convida para comer aí, Lud. Tô indo. Pode vir. E assim, como isso vem na cesta, né? Será que eu iria lá comprar? Será que é uma coisa que a gente ia fazer o consumo? Esses dias veio peixinho da horta também, que é rico em proteína. Olha que legal, que é uma punk. Eu nunca tinha visto. Eu vi outro dia num varejão aqui. Eu nunca tinha ouvido falar em peixinho da horta, nem aí, nem no Senac com todos vocês lá. Nunca tinha ouvido falar. Como é que come isso, peixinho da horta? Geralmente é frito. Aí a gente... o pessoal empana com farinha de rosca. Eu gosto muito da textura do fubá. Eu empanei com fubá e fritei. Ele fica uma texturinha mais crocante. Até não fiz, mas quero fazer um teste de fazer ele na air fryer. Que aí fica mais sequinho, né? Porque o negócio é cortar gordura até não poder mais. E... eu fiz, quer ver um negócio que eu fiz? Que foi uma das primeiras coisas que eu fiz aqui em casa, antes de criar o Sem Carne na Segunda, mas eu já estava fazendo aqui, fiz berinjela à milanesa, os meus filhos ficaram alucinados e fica, mãe, faz aquela carne com pelo. Eu falei, carne com pelo? O que será que é carne com pelo? Como eu usei farinha panko, ficou aquele crocantinho assim. É uma delícia. Aí falaram que era uma carne com pelo. Eu demorei para entender, associar. Agora, colocado na mesa e falado, pessoal, vamos comer uma berinjela, provavelmente o resultado não seria o mesmo. Não. Você usa a farinha panko sempre? Eu depois que conheci a farinha panko, eu esqueci da farinha de rosca. Eu gosto tanto da crocância que a farinha panko dá, que eu acho impressionante. Ela absorve muita gordura. Aí, às vezes eu gosto de usar. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ia muito pro litoral do Espírito Santo e lá eles fazem tudo empanado no fubá. E eu gostava demais daquela textura e do amarelinho. E aí, como era peixinho o nome, né? Remete a peixe. Eu falei, eu vou empanar isso no fubá. E aí fiz no fubá e ficou maravilhoso. A minha avó fazia peixe empanado no fubá. Eu me lembro, fica bem crocante mesmo, né? Ele não encharca nunca, né, o fubá. Se você achar o peixinho da horta, faça ele, fica super gostoso. Eu jamais imaginei que era assim que podia comer... peixinho da horta, que ele é uma folhinha bonitinha, né? Felpudinha. E é frito, então. Tempera como? Eu passei sal e empanei e fritei, pronto. Fiz Isso, fiz a pessoa chama de maionese vegana, né? De abacate.
Aquele crocantezinho ficou muito gostoso. Outra coisa é o abacate, né, Lúcia? Também tem uma versatilidade, né? É Uma que vez eu aqui me no arrisquei a Brasil, fazer uma maionese de abacate, ficou muito, o creme mesmo, ficou muito bom. é, esses tempos, tinha um amigo meu, ele muito engraçado, ele é uma pessoa engraçada, ele inventou um negócio que chamava amendoburger. Era um hambúrguer de amendoim. Olha E, só. gente, o que é isso? Né? Era um hambúrguer vegano feito de amendoim. Aí ele pegava o bagaço que sobrava um pouco do amendoim que ele batia, fazia o pão para comer com o hambúrguer de amendoim e servia com picles de cebola e a maionese de abacate. Gente, era uma delícia. Era super gorduroso, né? O amendoim, bastante gordura, mas era muito gostoso. Ficava uma É só delícia. gordura boa, né? Uma É, gordura saudável, que no máximo pode acontecer é você engordar comendo aquilo, né? Ganhar, né? Mas é gordura, mas pelo menos é uma gordura boa, né? agora também o Lúcia, mercado já tem opção também da maionese vegana, né? Já experimentei, achei bem gostosa. você está na linha de frente aí formando novos chefes de cozinha, novos cozinheiros profissionais, né? Instituições que nem o Senac, que é referência nacional. Todo mundo que sai do Senac de Águas de São Pedro sempre tem, né, um reconhecimento do mercado pela excelência do ensino que se dá lá, e em grande medida por vocês, que são professores da prática, né? Como eu dava aula de marketing, eles tinham que apresentar plano de negócios, eu me lembro muito de vários deles apresentarem propostas, né, projetos focados na alimentação saudável, vegana, vegetariana. Você percebe um crescimento disso? E, inclusive, eu me lembro também, queria que você comentasse, alunos que eram vegetarianos e que não podiam pegar, não queriam pegar em carne para eles, e que eu achava meio complicado você ir se formar né, no curso de gastronomia e não querer cozinhar, fazer carne, né? É uma coisa que você tem que aprender, não sei. Como é que está sendo lidar? Como é que vocês estão lidando com isso lá hoje? Então, olha, o que que eu acho? Eu acho que se você entra num curso de gastronomia, você está sendo formado para o mercado. O mercado, hoje, ele é um mercado onde o consumo de carne é muito grande. Você pode até trabalhar num restaurante que ele não se intitula vegetariano e nem tenha muita carne ou quase nenhuma, mas será cobrado em algum momento. Então, acho que como instituição, como um curso superior, você precisa adquirir certas habilidades. Então, agora, se você é uma questão muito ideológica, eu acho que tem cursos específicos para o vegetarianismo, né? Acho que é uma das grandes crescentes do mercado, né? Tem pouco tempo, teve agora o Congresso da Brasel, e logo em seguida o Senac trouxe o Fábio Zuckerman, da Plant Based, para falar com a gente, que é um cara que tem um projeto muito bacana, e é um tipo de... Ele tem tem restaurantes todos voltados para o vegano e vegetariano, que é uma linha um pouco diferente do que a gente é acostumado. Aqui no Brasil, geralmente, a grande maioria, está mudando agora. Os restaurantes vegetarianos são restaurantes mais simples, né? Boa parte são bufês a quilo, dificilmente tem um à la carte, são lugares mais despojados, né? É difícil você encontrar, principalmente para quem é do interior. Lógico, eu sei que tem, mas a gente tem que perceber que perto do grande número de restaurantes de culinária tradicional, né, é muito pequeno. Restaurante que já tenha harmonização, um cardápio de bebidas harmonizado específico para aquele cardápio vegetariano, né, que trabalha 100% vegetariano, que era também uma proposta da Michelle Maia agora no Labelle, né, mas está crescendo
muito. E a gente percebe que é uma demanda de mercado, não é o mercado empurrando goela abaixo, ao contrário, é que o público consumidor quer ir num lugar bacana, ir de casal, ter uma refeição mais leve, saudável, tomar um vinho apropriado para aquele cardápio, ou uma cerveja, ou uma caipirinha, né? E não é mais um lugar só de descontração de jovem, né? O Rio Grande do Sul já tem bastante, fora do Brasil é super comum, né? A gente tem restaurantes estrelados que trabalham com a comida vegetariana, com pratos lindíssimos, empratados, super requintados, né? Então, teve um chefe, me lembro, um chefe que tinha estrelas Michelin, e ele fez uma mudança da noite para o dia. Eu não me lembro o nome dele. Assim, o restaurante virou um restaurante vegetariano. Houve deu uma balançada, depois ele adequou e a coisa ele continuou mantendo a filosofia dele de não servir carne, mas é muito interessante. Eu vejo assim, como você mesma disse, o consumidor que tem exigido. Eu vejo, por exemplo, restaurantes que estão incluindo no cardápio opções vegetarianas, né? Você tem lá pescados, você tem as vezes carnes, mas tem a opção vegetariana lá também. Restaurantes mais sofisticados, né? eu sempre brinquei com os meus alunos, né, que se eu tivesse um restaurante, seria um restaurante vegetariano, apesar de não ser vegetariana, porque como oportunidade de mercado, mas esse meu restaurante dos sonhos, ele não precisa ser um restaurante, ele é um restaurante ponto. Eu não quero sem rótulo, sabe? É um restaurante que quem come carne vai entrar e vai comer super bem e vai sair satisfeito. E quem é vegetariano vai comer e vai sair satisfeito. Aí que é, né? A brincadeira é essa, é para todo mundo, não é fechar, é abrir, não é restringir. Eu acho que se a gente pensar desse jeito, fica muito mais fácil. Você não está restringindo, você está se libertando para fazer muitas outras opções que você não faria numa situação normal. É isso mesmo. Porque você falou do... Desculpa, continua, Lud, desculpa. Você fez uma pausa, pode falar. Você falou do escondidinho de cogumelos, né? Aham. Você fez. A nossa primeira ideia não é fazer, né? O nosso senso comum, vamos fazer carne seca. E em custo, se você for ver o custo, é até mais barato. Mas a gente é condicionado. É verdade, é verdade. Ó, você falou do escondidinho, a Fabiola tá perguntando aqui, né? Se o escondidinho de batata doce com shiitake pode congelar. Geralmente, batata, quando a gente congela, não fica muito legal. O amido, né? Parece que desprende, né? Não fica muito legal. Você tem que fazer um congelamento rápido. E aí não dá para fazer esse ultra congelamento em casa. Cogumelo, congelo, né? Tranquilo. Depois refogo ele. Você congela ele depois de refogado ou você tem aquela coisa do branqueamento ou não precisa? Não, sem branqueamento. Sabe o que eu faço que fica super gostoso? Eu faço tipo uma conserva. Vários cogumelos, refogo, cebola, cheiro verde. Sabe a caponata? Quer ver? Lembra da caponata de berinjela? Eu faço uma caponata de cogumelos com bastante azeite, coloco num vidrinho e fecho. Esterilizo, bonitinho, deixo na geladeira. Fica uma pastinha para comer com pão. Ai, que delícia! Vou fazer. Nossa, olha, quero comer uma coisa rápida. Faz uma massinha, joga lá, abre o vidrinho, coloca lá. Perfeito. Vou comer uma brusqueta. Tudo certo. Gostei das dicas. Ó, você tem uma série de dicas aqui que o pessoal que assistiu tá lá. Aqui no restaurante que trabalha servimos porções congeladas. Gostaria de saber sobre congelados. A Fabiola quer saber. Congelado geralmente a gente faz
a gente faz os branqueamentos, né, para manter as características tanto visuais, organolépticas e nutricionais. O branqueamento também ele ajuda a fixar os nutrientes, né? Não é só pela textura. O pessoal tá pedindo receitinha, ó, vou fazer jabá, né, para seguir o canal no Instagram. Aí eu coloco, sem carne na segunda. Sigam lá, pessoal, arroba sem carne na segunda. A Lud tem colocado receitas bacanas lá, bem legais. E vai crescer, cada vez você tá pondo toda semana, Lud? Como é que você tá fazendo? Eu faço toda segunda as refeições, né? E toda quarta e toda sexta eu posto alguma coisa relacionada ao segunda, ao vegetarianismo, ou, por exemplo, essa semana eu falei de ovos, mas posso falar da quinoa. Lembra da Tati, nossa ex-colega do Senac? Lembro, claro. De bolos. E aí ela faz bolo vegano. O bolo da vovó, tipo esses bolos da vovó, ela tem uma casa de bolos em Campinas e ela tem um cardápio de bolos veganos que é uma delícia. Olha que legal. Aí eu coloquei. Porque, gente, você poder ligar em um lugar e pedir é dos deuses, né? Às vezes você não quer cozinhar, você tá com pressa, ou você tem mil coisas, você quer pedir, tá lá. Então, quero colocar pessoas que a gente pode pedir, vou fazer indicação de lugares para cestas, né? Indicações de livros, né? Falando nisso, ó, esse livro aqui, não sei se dá para ver, que é o livro do Paul McCartney. Ah, que legal. Segunda Sem Carne. Tem um livro, então eu não sabia. Ele tem um livro. Aí tem ele, a família dele. Nossa, gente, é de babá as receitas. Assim, são lindíssimas. E é dividido por sazonalidade. Primavera, verão, outono e inverno. Que legal. Muito legal. Eu tô bem também. Eu não sou uma cozinheira, né? Eu sou uma aventureira na cozinha. Minha família se mantém alimentada, por sorte, né? Mas, assim, nessa situação do isolamento, eu acabei também indo para a cozinha mais vezes e fazendo coisas que você acaba olhando mais para isso, porque você já não sai para comer fora, você já não tem um evento para ir, eu que era a rainha dos eventos, então você acaba querendo caprichar um pouco mais a comida, né? E eu tenho olhado com mais carinho também para essa coisa de comer mais vegetais. Eu tenho um pouco de restrição, assim, meu marido e minha filha são meio enjoados para algumas coisas. Já consegui passar algumas, né? Algumas coisas eles começaram a comer. E eu acho que é isso. Hoje a gente tem como esse Clube da Horta, como essa iniciativa que você tem aí das cestas. A gente tem produtores rurais orgânicos, né? Bacanas aqui na região. Então a gente tem acesso a essa comida. E nem sempre, normalmente no supermercado ela é mais cara, mas direto do produtor ela não é. Então é só uma questão de procurar mesmo, de ir atrás, de ver as possibilidades, porque existe, tem acesso, né? Eu sei que Campinas, Piracicaba, São Carlos, toda essa região do interior de São Paulo tem muita gente, vários coletivos. Tem a Rede Guandu, tem muita gente fazendo esse trabalho das cestas, de compras coletivas, que eu acho que é muito bacana, né? Além de você ter um preço mais acessível, você traz a garantia que aquele produtor, que quem plantou, que quem colheu, também vai ter acesso a uma remuneração. É um processo de sustentabilidade onde também sustenta a vida da pessoa, porque senão vira um greenwash, né? Fica um marketing verde que não é muito legal. Então, acredito que quando a gente começa a trabalhar nas redes, trabalhar próximo das pessoas, né? É muito bacana. E aí, você estava comentando da sua família, eu vou te falar uma coisa que eu acredito mesmo. Quando você não tem o hábito de ler, é muito difícil você pegar um livro muito grande e ler. E aí você começa com pequenininho e você vai se apaixonando. Quando você vê, você leu coleções e obras inteiras. É verdade. Quando você começa
a se aventurar nas artes, você começa pequenininho e vai aprimorando o gosto, vai aprimorando o ouvido. O paladar é a mesma coisa. A gente come uma vez, às vezes você. Quer ver, comida japonesa, quando a gente come a primeira vez sushi, fala, nossa, que negócio estranho. Wasabi, que estranho. Mas É, a gente vai educando o paladar e com o tempo a é gente vai verdade. gostar. E não tem idade, viu? Porque você falou de comida japonesa, eu fui começar a comer comida japonesa, que eu comecei a atender um cliente na empresa que eu trabalhava, ele abriu um restaurante japonês e eu fui na inauguração, não podia deixar de comer aquela comida, né? E no fim eu acabei me apaixonando, adoro comida japonesa. Hoje eu tenho a sorte de ter aqui no meu condomínio um pessoal que bravamente eles trabalhavam no restaurante japonês, com a pandemia saíram, estão fazendo uma comida deliciosa que é a Alfa. Aliás, quem está ouvindo a gente aqui, eles fazem, entregam em casa, tudo muito bem feito. Então, assim, eu já sou apaixonada por comida japonesa. Eu eduquei meu paladar, eu tinha quase 50 anos quando aconteceu isso. Eu aprendi a comer iogurte natural, era uma coisa que eu não gostava. Eu gostava de iogurte industrializado com sabor morango. Hoje, eu como iogurte natural, adoro iogurte natural. Eduquei meu paladar, então é possível. O pessoal está aprendendo a tomar cerveja artesanal, cafés melhores, vinhos. A gente não aprende a tomar vinho? Já É, aprendeu a tomar cerveja, cerveja mais forte, a cerveja de trigo. Então, é hábito. É mais um hábito é mesmo. verdade. É verdade. É isso. Olha, eu quero agradecer as pessoas que estão com a gente aqui, dizer que a gente esteve aqui com o apoio do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, do Inexon Inglês e aulas multidisciplinares, são minhas parceiras queridas. Olha que bacana, a gente da área de educação me apoiando. Legal isso, né? Ah, maravilhoso. E, e agradecer a você, Lud, por aceitar o meu convite, te dar parabéns pela iniciativa. Aí você tem um conteúdo fabuloso, nos ajude, posta sempre umas receitas bacanas lá no seu perfil, que eu já estou seguindo. E acho que a gente tem que mudar mesmo, acho que a gente tem que apoiar a Slow Food, apoiar o produtor rural da região, comer comida fresca, comida de verdade, né? E é isso, a comida une as pessoas. Eu quero te agradecer e esperar contar com você outras vezes aí. Sim, eu que agradeço o seu carinho sempre, o seu sorriso sempre e o apoio aí no projeto. Muito Obrigada, obrigada viu? mesmo Obrigada mesmo. pela confiança. A entrevista vai ficar no IGTV. Amanhã já subo no YouTube, no canal Papo com Cris. Se não se inscreveu, se inscreve. Quem está aqui, vai lá. Todas as nossas lives estão lá. Tem entrevista de todo jeito. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Semana que vem tem mais Papo com Cris ao vivo. Suzy, beijo, querida. Suzy, tá sempre comigo. Eu tenho um pessoal que tá sempre comigo, que eu amo. Maravilhoso. Obrigada, Lúcia. Um beijo, viu, querida? Até. Legal. Castelane, um beijo. Tchau.